elas dão lucro. Uma fábrica de casas de andorinhas fatura por ano 30 milhões de dólares. Passando pelo rio Mississippi, as andorinhas azuis partem para a longa travessia do Golfo do México. Elas entram no Brasil pela Amazônia, descansam numa refinaria de petróleo e enfrentam uma grande ameaça: o ataque do falcão morcegueiro. Próxima passagem: Pantanal, Mato Grossense. Ali as andorinhas se encontram com mais de 1000 espécies de aves. E finalmente elas chegam ao interior de São Paulo trazendo esperança e beleza. Primavera, floresta amazônica. É por aqui que todos os anos milhões de andorinhas azuis entram no Brasil para fazer verão no interior de São Paulo. Para chegar até aqui, elas enfrentam várias ameaças, de predadores a furacões. Desafiam esses perigos para obedecer um comando invisível da natureza, que determina: é hora de migrar. A andorinha azul tem um calendário particular muito especial. Ela anuncia a primavera e está sempre sintonizada no verão. É quando a população de insetos está no auge. Migra para onde existe comida em abundância. Mantém a espécie ao mesmo tempo em que garante o equilíbrio do meio ambiente. Para estar sempre em pleno verão, a andorinha azul desenvolveu as asas e o senso de direção. Guia-se pelo magnetismo da Terra e por uma bússola solar interior. É uma máquina de voar programada pela natureza. Com apenas 20 centímetros, faz o trabalho de um avião. Chega a voar mais de 800 quilômetros num só dia. Faz jornadas médias de 300 quilômetros a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Para viver, precisa voar. Ela só se alimenta voando, só toma banho voando e mata a sede voando. Para fazer tudo isso, a andorinha usa, além da asa, o bico muito largo e chato e uma visão bifocal. Enxerga o mundo assim. Tem a perspectiva de longa e curta distância, ao mesmo tempo, o que é necessário para a captura de pequenos insetos no ar tão rápidos quanto ela. É uma caçadora por excelência. Às vezes a disputa pelo território ou pela comida é inevitável. Aqui uma andorinha azul invasora é espantada pelas andorinhas de barranco. Só agora, pesquisadores dos Estados Unidos começam a observar melhor o comportamento da andorinha azul. Uma das conclusões mais curiosas revela que a andorinha não se aproxima do homem só no gosto pela liberdade e pela concentração em cidades. O comportamento sexual também é parecido. Observe o casal. O macho é todo azul. Monogâmica por instinto, a andorinha se mantém fiel até o final do período de acasalamento, com um detalhe: o macho adulto passa as noites no ninho com a parceira, mas durante o dia mostra-se muito sensível aos encantos de penas mais jovens. Este macho adulto, quando ele vê a chance, ele pula cerca com os fêmeas jovens. Quando o macho jovem sai para alimentar um pouco, aí a fêmea corre perigo. A andorinha é o símbolo da esperteza. Despista inimigos e perigos com muita habilidade, mas é também uma ave misteriosa. Pode desaparecer de repente. Durante décadas, as andorinhas fizeram parte do dia a dia de Campinas, no interior de São Paulo. Elas viviam num mercado que ficava nesta praça. Na década de 50, o mercado foi pintado. Elas foram embora e nunca mais voltaram.
Apesar disso, Campinas continua sendo a cidade das andorinhas. Elas deixaram marcas em toda parte, nas calçadas, em edifícios, praças, ônibus, lojas e também na memória de muita gente. Eu vinha com a minha família para assistir aquele espetáculo que era realmente belo, encantador e indescritível. As andorinhas azuis saíram de Campinas e foram para a zona canavieira do estado. A identificação da andorinha azul em São Paulo não foi feita por nenhum acadêmico ou cientista. O engenheiro químico e apaixonado por passarinhos, Douglas Fish, ainda era menino quando abateu uma andorinha azul para o trabalho de pintura do pai. Nos anos 80, com a ajuda dos pesquisadores Dino Visoto e Jacques Viriat, constatou: era mesmo a Prognis subis, a andorinha azul que vinha da América do Norte. Faltava confirmar a migração e a rota. Através da Associação de Preservação da Vida Selvagem, Douglas conseguiu uma autorização do governo americano para a microetiquetação. Com tinta especial, pintou mais de 300 mil andorinhas em 5 cidades paulistas. Cada grupo recebeu uma cor diferente, só visível com luz ultravioleta. O trabalho em conjunto com sociedades andorinheiras do Canadá e Estados Unidos foi um sucesso. Com a pintura das andorinhas, 2 meses depois, foram recuperados nos Estados Unidos e Canadá 32 aves, o que provou definitivamente que elas migram. Agora, com a recuperação das penas que elas perderam nos dormitórios durante a volta, foi possível descrever com exatidão a rota migratória deles. As andorinhas canadenses e americanas se encontram no delta do rio Mississippi, atravessam o Golfo do México, cruzam toda a América Central, Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia e novamente Brasil, através do Pantanal Mato-Grossense, até o estado de São Paulo. É este caminho, cheio de aventuras e desafios, que nós vamos acompanhar de perto. A seguir, o viveiro das andorinhas azuis no Canadá, onde os novos filhotes fazem pela primeira vez a longa viagem. Andorinha azul rumo ao sol começam no Canadá, no extremo norte das Américas. É lá que elas vão se reproduzir com a ajuda dos moradores. Junho, começo de verão no Canadá. Aqui as andorinhas não aparecem em grandes bandos ou revoadas. Elas estão ocupadas com uma tarefa mais importante que dar show: a reprodução da espécie. Nós estamos na vila de Saint-Placide, em Quebec, perto de Montreal. Um lugar onde não é difícil encontrar as andorinhas. Elas têm endereço certo e casas para morar. Aqui a gente pode ver um condomínio de andorinhas. Este é um dos muitos lugares no Canadá onde as andorinhas podem ter uma lua de mel tranquila. Lado a lado, ficam 50 casais de andorinhas azuis e um outro casal, France e André Dion. Escritor e ornitólogo, André transformou a própria casa em santuário ecológico. Todos os anos, as andorinhas que retornam do Brasil encontram aqui, além da companhia de outros pássaros, a segurança necessária para o acasalamento e a reprodução. Elas chegam em abril e logo começam o namoro. A fêmea elege o parceiro. O macho escolhe o local para o ninho. Até agosto, os casais vão viver com os filhotes em casinhas de madeira ou alumínio, que garantem a preservação da espécie. Antes, as andorinhas azuis procriavam em ninhos abandonados de pica-paus, buracos em troncos de árvore.
Com o desmatamento, o habitat natural diminuiu e as andorinhas quase desapareceram. Por ironia, a mão que derrubou árvores agora constrói essas casinhas. Para André Dion, esse é um trabalho pequeno, se comparado à importância das andorinhas no equilíbrio ecológico. A andorinha azul, para mim, é um presente de Deus. Elas chegam um dia para nos visitar e nos adotam. E se não cuidarmos delas, vão desaparecer. Dion é um dos muitos adeptos do movimento Pró-Andorinha, uma associação que recebe informações de 4.000 postos de observação só em Quebec. Na sede, em Chambly, a 45 minutos de Montreal, os dados coletados mostram: a população de andorinhas no Canadá caiu em 76% nos últimos 50 anos. As causas prováveis: furacões, predadores, mau tempo na época de acasalamento e falta de local para reprodução. Por isso, a palavra de ordem é preservar. Carol Arcan é cinegrafista. Filma e monta vídeos sobre a vida das andorinhas para exibição nas escolas canadenses. Ele acha que as crianças devem aprender a respeitar as andorinhas, porque respeitando a natureza, você respeita a si mesmo. Mickey Power, fundador da associação, vem construindo casinhas de madeira há 20 anos. O trabalho de todos na associação é voluntário e não para só na andorinha azul. Um exemplo de como os canadenses se preocupam em preservar as andorinhas a gente encontra aqui na ilha de Notre Dame, onde acontecem as corridas de Fórmula 1. Nesse prédio, onde funcionou o pavilhão francês na exposição de Montreal, o governo da província de Quebec está gastando milhões de dólares para construir um luxuoso cassino. Mas aqui na frente, nada pode ser reformado por causa dessas andorinhas. A Sociedade Protetora dos Animais proibiu qualquer pessoa de mexer aqui. Nem mesmo os vidros podem ser lavados. A mesma preocupação também existe no campo. Nesta fazenda, ninguém toca nos ninhos de andorinhas de celeiro. A moradora explica que andorinha por perto é sinal de boa nova. Les Québécois aiment beaucoup les hirondelles. A família Dion tem ainda um projeto ambicioso: criar o primeiro parque de pássaros do Canadá, em Mont-Roland, a 50 quilômetros de Montreal. Michel Dion, irmão de André, quer dar condições de acasalamento e reprodução para várias espécies. A prioridade é o Bluebird, o pássaro azul, ameaçado de extinção. O parque ainda está em construção, mas as andorinhas têm lugar de honra garantido. As casinhas para os ninhos já estão instaladas. Anoitece em Saint Placide. No santuário ecológico de André Dion, o que mais se ouve de madrugada é o canto de amor das andorinhas. Um som baixo. É no escurinho, dentro de 4 paredes, que o acasalamento acontece. Longe de olhos e lentes curiosos. Mas é a certeza de que virão ovos. Dos ovos filhotes, os novos descendentes, que em agosto vão acompanhar os mais velhos no grande voo para o Brasil. A seguir, nos Estados Unidos, as andorinhas sustentam uma indústria que fatura milhões de dólares ao ano. A andorinha azul é o símbolo de que a ecologia também pode dar lucro. Numa pequena cidade de 1.200 habitantes, uma indústria fatura 30 milhões de dólares por ano com as andorinhas. Este americano de 80 anos de idade, banqueiro por profissão e músico por opção, dá o tom de como as andorinhas são queridas nos Estados Unidos. Ele comemora com alegria a chegada delas. Aqui as andorinhas azuis moram em muito mais cidades que no Canadá. E tem até uma cidade que vive em função delas, Gricksville, em Illinois.
Gricksville é uma pequena cidade do interior que poderia ser desconhecida nos Estados Unidos, mas ganhou fama como a capital nacional das andorinhas azuis. E não poderia ser diferente. Aqui, para cada habitante, existem 2 andorinhas. E o prédio mais alto da cidade foi construído especialmente para elas. É esse aqui. Ele tem 14 metros e apartamentos para 600 casais. Gricksville não tem cinema, teatro, nem emissora de rádio ou TV. E não precisa, afinal é a terra das Purple Martins. E o show é só delas. O único restaurante da cidade também traz a marca e o nome das artistas, Purple Martin Inn. E o dono não se queixa. Por ano, mais de 20 mil turistas, gente da Alemanha, França, Canadá, Colômbia e também dos Estados Unidos passam por aqui. Sim, ele diz, o turismo ecológico é um bom negócio. Are we ready? Okay. Quem vem a Gricksville como é por ano só nos Estados Unidos. A limusine com uma andorinha de bronze no capô é o símbolo desse sucesso. Na direção, Mr. G.L. Wade, 80 anos, mais conhecido na América como Mr. Purple Martin, o Senhor Andorinha. Ele fabricava antenas para a TV e na década de 60 passou a fazer casas de andorinha em alumínio. A Natori House, a maior fábrica do mundo no gênero, já vendeu mais de 20 milhões de unidades nos Estados Unidos e Canadá. Wade não diz quanto ganha, mas dá para imaginar. Cada casinha custa de 30 a 300 dólares, quase o preço de um videocassete. A fábrica emprega 100 pessoas e movimenta dezenas de negócios paralelos. Uma gráfica que imprime postais, livros e um jornal distribuído mensalmente para 20 mil andorinheiros no mundo inteiro. Mas a fama de Mr. Wade não vem só da fábrica. Ele criou frases como andorinha azul, o pássaro mais querido da América, ou pode comer até 2.000 mosquitos por dia. Exagero ou não, a propaganda funciona. E não é para menos. Os americanos odeiam mosquitos na mesma proporção que amam as andorinhas. Esta moradora diz que a andorinha azul é um remédio perfeito para se evitar doenças transmitidas por mosquitos. Para Mr. Purple Martin, a andorinha é fundamental para manter o equilíbrio ecológico. Por isso, é essencial que elas tenham uma casa segura para a reprodução. Na balança do equilíbrio ecológico, a andorinha tem um rival, o Sparrow, o nosso conhecido pardal, que chegou aqui com a colonização inglesa. Harry Wright, editor do Jornal das Andorinhas, conta que o pardal é mais forte e mais rápido. Invade as casas primeiro e chega até a fazer o ninho dele em cima do ninho da andorinha. Por isso, cada casinha tem uma armadilha. É um falso ninho com uma entrada pequena por onde só o pardal consegue passar. O invasor é preso e os ninhos são queimados. Uma medida pouco simpática, mas necessária, segundo Harry. Esses cuidados são repetidos em todos os gramados de Gricksville. Cada morador acompanha diariamente a procriação. Em abril, as fêmeas começam a pôr os ovos, até 6 em cada ninho. A incubação varia de 2 a 3 semanas, depende do clima. As andorinhas chegam aqui na primavera e em junho, essas casinhas já se transformaram em verdadeiras maternidades de andorinhas. Vamos descer essa daqui para ver quantos ninhos ela tem. Nessa casinha, as andorinhas podem construir até 12 ninhos. Nesse aqui, a gente já tem uma surpresa agradável. 3 ovos. Nesse outro, 3 filhotes. Vamos ver se do outro lado a gente encontra mais. Aqui, um verdadeiro berçário. São 6 filhotes. Vou tentar pegar um aqui para mostrar. Esse filhote
está com 2 semanas. Daqui mais 2 semanas ele já começa a voar. 2 meses depois, vai estar seguindo viagem para o Brasil. Uma maternidade assim é agitada. O entra e sai dos pais não para. A fêmea cuida da limpeza. Retira com o bico as fezes que estão nos ninhos. Um cuidado que não é só de higiene. O cheiro pode atrair predadores. Quem não pia, não come. Papai e mamãe têm que voar muito para encher esses bicos sempre abertos. São as primeiras lições de sobrevivência. Em agosto, os filhotes já podem se alimentar e voar sozinhos. É hora das famílias se reunirem para cortar as Américas. A partida de Grigsville deixa a cidade em compasso de espera até o próximo verão. Esta menina, que acompanhou toda a procriação, tem um recado para o Brasil. Por favor, sejam bons com as andorinhas. Elas são bonitas e eu gosto de olhar para elas. A seguir, as andorinhas azuis levantam voo para a longa travessia das Américas em busca do sol no Brasil. Na Amazônia, a andorinha azul encontra um dos piores inimigos, o falcão morcegueiro. O grande desafio da migração começa pelo delta do rio Mississippi, nos Estados Unidos. Este é o rio Mississippi, o maior rio dos Estados Unidos. Ele nasce perto do Canadá, no estado de Minnesota, e corta todo o meio oeste americano até chegar ao Golfo do México. É neste rio que as andorinhas do Canadá encontram as andorinhas americanas e fazem a primeira parte da viagem rumo ao Brasil. O Mississippi garante para elas uma rota segura e suprimentos, água e muitos insetos. O apicultor Jim Hoagland vive às margens do Mississippi, em Louisiana. Ele tem casas de andorinhas há 14 anos e sempre vê milhares delas passando pelo rio rumo ao sul. O Mississippi leva as andorinhas até New Orleans. Esta é a ponte Causeway, a maior ponte do mundo. Ela corta o lago de Pontchartrain por 40 quilômetros, ligando New Orleans à cidade de Calvinton. É aqui que, durante o mês de julho, as andorinhas do Canadá e de todos os Estados Unidos começam a se reunir. Daqui, elas iniciam a migração em direção à América do Sul, passando pelo Golfo do México. E esse encontro tem sempre um horário para acontecer: o pôr do sol. Antes da chegada da noite, as andorinhas pouco a pouco ocupam o lugar das estrelas. Pequenos pontos no céu se agrupam e acertam a coreografia, formando nuvens. 100, 200 mil, a maior concentração de andorinhas no mundo. A Terra do Blues quer preservar esse show. Uma campanha conseguiu $100 mil para construir esta tela de proteção. Antes, centenas de andorinhas morriam atropeladas quando voavam em volta da ponte. Mas isto é apenas parte de um projeto de $7 milhões, que vai transformar esta área num santuário ecológico. Carlyle Rogliglio, empresário e líder do projeto Andorinha, mantém na própria casa um hospital para as Purple Martins. I'm going to get Big Boy. That's his name, is Big Boy. Big Boy é o paciente mais antigo. Chegou aqui há 4 anos com um tiro de chumbinho na asa. Ele não pode mais voar e sobrevive porque é alimentado com larvas de hora em hora. Já esses filhotes devem se recuperar a tempo de migrar para o Brasil.
Para Carlyle, o trabalho de preservação é pequeno se comparado ao prazer de ver a revoada das andorinhas. É tão bonito dizer que assisto a cada uma delas como se fosse a primeira vez. Daqui para frente é só desafio. O primeiro, atravessar o Golfo do México. Uma viagem de 850 quilômetros sobre o mar. Se não bastasse a distância, o perigo de furacões comuns nesta área torna o desafio um risco. Em 89, o furacão Hugo matou milhares de andorinhas no Golfo e a migração foi parcial. Mas este ano, o tempo ajudou e as andorinhas seguiram a rota. Depois de atravessarem o Golfo, as andorinhas entram no México pela selva da península de Yucatán, onde estão as ruínas da civilização maia, como essa aqui, o Quadrângulo de las Monjas, em Uxmal. Segundo os cientistas, as andorinhas já passavam por aqui bem antes da construção desses templos, que têm mais de 3.000 anos. A floresta tropical úmida ajuda a garantir os insetos para alimentação. Pirâmides e construções onde aconteciam as cerimônias maias hoje são abrigo temporário para as viajantes. As andorinhas dividem o espaço com máscaras e símbolos sagrados, como a serpente alada. Como as pirâmides e os templos maias, a migração resiste há séculos. As golondrinas, como são chamadas aqui, já fazem parte do folclore mexicano. Os grupos de andorinhas atravessam a península e passam por cidades como Cancún. A paisagem convida, mas não há tempo para turismo. É preciso seguir viagem, sempre rumo ao sul. Cozumel. Essa ilha mexicana no Caribe é conhecida em todo o mundo como um paraíso para os mergulhadores. Mas o que pouca gente sabe é que Cozumel vem de uma palavra maia, Cuzamil, que significa terra de andorinhas. A presença das andorinhas nesta ilha é lembrada por todos os lados, no portal da cidade, nas ruas e no museu. São orgulho dos moradores e nem sempre sabem direito onde elas estão. Agora não é possível. Quando vai chover, vai mal tempo, é quando há muita golondrina, meu amigo. Só encontramos as andorinhas no aeroporto. Torres e antenas ficam lotadas. O sol mexicano fica para trás. Para as andorinhas, não existem as fronteiras de Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Antes de chegarem na América do Sul, os bandos de andorinhas passam aqui pelo Canal do Panamá, que marca a metade do caminho da migração. Do Panamá até o Brasil, as andorinhas têm que vencer mais um desafio. Para alcançar a floresta amazônica, a Cordilheira dos Andes é um obstáculo intransponível. Sem oxigênio, é impossível voar sobre as montanhas. As andorinhas sabem disso e desviam o caminho. Entram na América do Sul pela Venezuela, cruzam a Colômbia e chegam no Brasil, na região conhecida como Cabeça do Cachorro. Elas voam sobre a floresta amazônica até encontrar um caminho natural. As águas escuras do Rio Negro mostram o rumo até Manaus. O encontro com as águas barrentas do Rio Solimões é o sinal deste corredor aéreo que indica o ponto de pouso, a refinaria da Petrobras. Milhares de andorinhas despencam do céu. Achar um lugar nos tubos aquecidos da refinaria nem sempre é fácil. A agitação continua por meia hora. Apesar do barulho, ninguém se incomoda e a refinaria vira dormitório.
Durante o dia, as andorinhas caçam sobre a selva, procuram áreas alagadas ou fios na beira de estrada para descansar entre uma caçada e outra. O Aeroporto Internacional de Manaus fica cercado pela floresta amazônica. É aqui que todas as tardes milhares de andorinhas vêm dormir. Para elas, o aeroporto é um refúgio, um local seguro, longe dos predadores da floresta. Em 5 dias de observação, o pouso e a decolagem das andorinhas aqui foram tranquilos. Um show. No 6º dia, a chuva molhou as andorinhas no final da madrugada. A decolagem ficou difícil. Pesadas e mais lentas, elas se tornaram um alvo fácil. E o falcão morcegueiro já estava à espera. O ataque foi fulminante. A seguir, a passagem da andorinha azul pelo Pantanal, a caminho da última estação. Levou meu coração, onde é que ela mora? Me responde então. Ela mora no arco-íris, pé de vento, arribação, embaixo da umba-umba e no céu do meu sertão. As andorinhas azuis encontram o sol do Pantanal no final de outubro. Para as viajantes que saíram da América do Norte há pouco mais de um mês, é um corredor de passagem muito especial. Aqui, elas se misturam a uma das faunas mais ricas do mundo. É capivara, jacaré, ave que não acaba mais. No meio de tanta beleza, quase ninguém aqui no Pantanal percebe a passagem das andorinhas. Só quem já está muito acostumado com a paisagem, com os bichos e as aves daqui, vê logo quando elas chegam. É o caso dos peões pantaneiros. Ô Chico, dá uma chegada aqui. Você sempre nota quando as andorinhas aparecem por aqui? Noto sempre. Que época que elas chegam? A época da chuva. Elas passam por aqui. Não moram, são passageiras. Elas duram uns 2 meses e vão embora. Homem, Boi e Andorinha. Uma trilogia perfeita no cenário do Pantanal. E aqui, ninguém precisa de tecnologia para saber como será a safra. Andorinha por perto é sinal de verão gordo. A presença da andorinha no Pantanal significa para o homem pantaneiro a chegada da enchente do Pantanal. É a presença do gado gordo, presença de muito pasto e presença de alimento para os bichos. Se o gado vai engordar com o pasto bom, a chuva também garante o pasto das andorinhas. Olha só o banquete no ar. Milhões de insetos. Um prato cheio para quem vive viajando. De barriga cheia, as andorinhas deixam para trás os moradores permanentes. São eles que ganham a atenção de turistas e de quem mora aqui, mas tem limites para seu voo, que as visitantes não conhecem. Andorinha sem morada, porque sabe a voar. Vai no mar, vai na floresta e perto do tamanduá. Agora falta pouco para encontrar o sol de São Paulo. Ribeirão Preto, 500 mil habitantes, sede da mais produtiva região canavieira do país. Nos próximos 4 meses, as andorinhas vão se reunir aqui com as primas brasileiras, a andorinha grande e a tapera. A permanência delas provoca mais que prazer. Elas ficam concentradas nas praças e sujam os carros. A superpopulação, uma andorinha para cada 3 habitantes, acaba cheirando mal e irritando os comerciantes. Na rodoviária, onde as andorinhas dormem, eles dizem que o movimento cai 30% no verão por causa do mau cheiro. O odor prejudica as vendas da rodoviária.
É insuportável. Existem coisas mais perturbadoras do que o próprio cheiro do cocô das andorinhas, né? Eu acho que tinha que resolver o problema das andorinhas e o problema dos habitantes, para os dois poderem conviver bem. São José do Rio Preto, 350 mil habitantes. Aqui, as andorinhas também já infernizaram demais comerciantes e motoristas de táxi. Eles deram o troco, de rojões a corte de árvores. Valeu tudo para espantar as andorinhas. Mas com um sistema de limpeza eficiente, a prefeitura conciliou os interesses. Sorte da cidade, que garantiu o espetáculo de todos os verões. As tentativas de espantar as andorinhas serviram como estímulo ao zoólogo Luiz Dino Visotto, da Universidade Paulista, Unesp. Especialista em répteis e morcegos, em 81 ele passou a estudar também as visitantes. De lá para cá, fez várias descobertas. As 3 espécies de andorinhas se separam durante o dia. Um único fio, com cerca de 20 mil andorinhas azuis, o professor viu uma cena rara. O andorinhão, que se parece com a andorinha, mas é de outra família e vive agarrado em troncos e cavernas, aqui aparece pendurado no fio. Pendurado em fio é a primeira vez que vejo, mas agarrados me mostra aí que esses bichos têm uma adaptação também interessante. As andorinhas tomam banho de sol, um aquecimento para a caçada que começa por volta das 10 da manhã. No campo, cumprem um papel mais importante do que simplesmente encantar olhos e ouvidos. São o elo da cadeia biológica que faz o controle de pragas e insetos. Na zona rural consome a broca da cana-de-açúcar, consome cigarrinha da pastagem e outras pragas de culturas. Quando estão no campo caçando, as andorinhas se comunicam através do canto. São pios graves e agudos, que o ouvido humano não consegue perceber totalmente. A sinfonia de verão das andorinhas começa muito cedo, mas é à tarde, quando o sol cai, que o concerto fica espetacular. Além da voz, elas exibem manobras incríveis antes do pouso. Um grupo faz revoadas ascendentes, outro cai do céu num mergulho sério. Um looping arriscado e surpreendente. Parece uma chuva negra, chuva de andorinha. A andorinha azul sabe se defender dos predadores naturais, mas ainda esbarra no homem. Nas Américas, pessoas se mobilizam para mudar de vez a situação. Preservar a andorinha azul é preservar também o direito sagrado de ir e vir. As aves, em geral, e as andorinhas, elas são o símbolo da liberdade. Elas atravessam, não há fronteiras para elas. Purple Martin, golondrina, hirondelle. Até fevereiro, a nossa andorinha azul. Depois ela bate asas. Desta vez, mais 12 mil quilômetros rumo norte. Recomeça o ciclo da vida, livre e valente, na rota do sol.